Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um Pode Mais Cast. E ao meu lado, André Tokutaki. Olá, Lucas. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para trazer assuntos muito interessantes para vocês. Isso aí, num formato diferente hoje, Um né? A formato gente prometeu e estamos diferente, fazendo, né? o estúdio está mudando, estamos crescendo e só tende a melhorar cada vez É mais. isso aí, cada vez aqui convidados cada vez mais Mais interessantes, né? interessantes, com Assuntos assuntos muito diferentes. relevantes, tudo isso para você que está aqui com a gente. E se você gosta do nosso conteúdo, chama um amiguinho, chama um coleguinha, coloca para se inscrever no nosso canal, ativa sininho, dá seu like, porque assim o YouTube vai entender que estamos aí em alta. Então, Estamos entregando um bom conteúdo, né? e a gente está entregando sim, eu sei que vocês sabem E disso. compartilha, como diz o Ninho, né? Compartilha lá no grupo da família no WhatsApp. Por favor, compartilha lá, pelo menos com 10 pessoas, e todo mundo se inscrevendo aí no nosso canal, Pode Mais Cast. É isso aí, gente. Bem, agradecer primeiramente aqui às farmácias Fleming, né? Pelo Sim. apoio de sempre. Pelo apoio, Farmácias Fleming, sempre com suas lojas aí abertas no melhor atendimento para vocês. Gente, hoje aqui estamos recebendo uma pessoa que tá dominando, tá zerando a internet com assuntos aí diversos sobre saúde, sobre fitoterapia, né? Sobre as assunto plantas, legal. sobre... Tá hackeando a vida, cara. Isso Eu mesmo. eu até vou ler aqui, né, uma breve apresentação aqui, porque é muita coisa para decorar. Então, o nosso convidado de hoje é formado em Filosofia e História, graduando em Nutrição, especialista em Psicopedagogia, Neurociência e Emoção, e mestre em Educação e doutorando em Emoção e Cognição. Gente, olha que currículo. Seja muito bem-vindo, doutor, professor Júlio Luckman. Obrigado pelo convite. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a vida, né, do Júlio, porque... Que currículo, hein? Que grande trajetória, o pouco que a gente já conhece, porque Júlio já está aí há um tempo, né, na estrada, e a gente tem o maior prazer e orgulho em receber você aqui no nosso Pode Mais Cast. E a saúde, né? A saúde agradece todo o seu ensinamento aí, a cada frase que ele fala, você aprende alguma coisa, né? E joia. A minha vida começou quando eu me dei conta de que eu sofri de uma coisa chamada insatisfação positiva. O que a gente chamaria de insatisfação positiva? É aquela insatisfação que não deixa você quieto, parado. Você pensa que a zona de conforto ela é legal e todo mundo procura a sua zona de conforto, mas quando você fica muito tempo dentro dela, ela começa a te engolir. Porque o nosso sistema, todo o nosso sistema biofisiológico foi feito para o agito, foi feito para a pancada. Se o cara começar a ficar confortável demais, a gente começa a ficar, literalmente, a gente começa a caminhar para a morte, né? Eu nasci numa cidade muito pequena, em Santa Catarina, chamada Frei Rogério. Frei Rogério é uma cidade que hoje tem 1.700 habitantes, hoje. Então, é uma cidade bem pequena. E os recursos, naturalmente, é uma cidade deliciosa, assim, em termos de conforto, de espaço, qualidade de vida, é incrível, né? Não tem crime, não tem roubo, não tem nada dessas coisas. Mas também a gente, numa cidade pequena, a gente tem uma limitação muito grande de recursos. E eu muito, nessa coisa da insatisfação positiva, querendo mais e mais e mais, saí da minha casa cedo, com 12 anos, fui para uma cidade um pouco maior, depois para outra maior, até que caí aqui na cidade de Curitiba. E aqui, meio que fui me especializando e acabou que eu montei toda a minha estrutura de vida por aqui. Conheço todas as capitais do Brasil, todos os países da América Latina, viajei para alguns fora também, mas escolhi aqui. Gosto daqui, gosto do clima, gosto da cidade. Curitiba é maravilhosa. Eu sempre sacaneio o pessoal daqui, porque eu falo assim, quem nasceu aqui não teve a opção de ir para outro lugar. Às vezes até teve, né? Mas eu tive a opção de escolher ficar aqui. Então, é diferente, né? Quando o cara fala assim, você não é curitibano, eu falo, eu sou mais do que você, porque eu escolhi estar aqui. Aí o curitibano tem uma insatisfação negativa, né? Porque muitas vezes, chove é muito frio. Fazem as 4 estações do ano, num dia Mas só que o cara não rodou por aí pra eu adoro saber. Isso aqui, cara. Adoro. É muito legal, eu também gosto muito de Curitiba. Legal. E aí, algum dia, você já se imaginou aí chegando aí nas casas, né, do Brasil inteiro, quase todos os dias, com tanto conteúdo e chegando tão, né, tendo um alcance tão grande quanto hoje você tem? Não,
Muito pelo contrário. Eu sempre fui extremamente tímido. Até para eu conseguir minha primeira namorada, cara, foi um embaraço. Aliás, eu lembro da primeira vez que eu investi nesse sentido, a menina disse não, eu quase morri de medo. Fiquei 2 anos sem falar com mais ninguém, né? Então, eu sempre fui muito, muito tímido. E a minha carreira, a minha vida toda sempre foi construída assim, muito no espaço que eu estava ali. Mas a pandemia, entre todas as tragédias que trouxe algumas benesses também, que foi a gente conseguir expandir. Algumas pessoas tiveram que ir para a internet, foi o meu caso, né? Porque eu tinha alguns programas na clínica que eu atuava, que quando entrou a pandemia, o pessoal falou, por que você não grava uns vídeos pra gente? Pra gente continuar fazendo em casa. Ah, legal. E um desses vídeos, de uma palestra em específico, caiu no TikTok, que nem era meu, e atingiu tipo 1 milhão de visualizações. Aí o meu filho, ele falou, pai, esse negócio deu certo pros outros, pode ser que dê certo pra você. E aí eu, professor de didática, professor de oratória, porque eu fui estudar todas essas coisas no intuito de melhorar a minha própria prática como docente, como professor, né? E aí, isso no vídeo fez uma diferença muito brutal. Porque daí a gente brinca, a gente fala uns palavrões que não são tão azedos assim, né? Mas são toleráveis, né? Sim. E as pessoas, de uma forma geral, gostam muito dessa didática, dessa brincadeira. E aí eu entendi que, usando toda essa didática para levar informação, eu estaria fazendo 2 coisas, divertindo as pessoas e, ao mesmo tempo, levando informação útil. Legal. Você sabe que na universidade que eu leciono, eu tive coordenador de curso que me pediu para sair do curso justamente porque eu estava na internet. E nas palavras dele, porque nós não podemos ter um TikToker, um YouTuber. Meu Deus. Olha que bobagem. Mas é por causa dessa roupagem que a gente tem das redes sociais, de que o conteúdo que está ali é inútil, é coisa sem ciência e tal. Eu falei para ele, querido, se tá assim, do jeito que você acha que é, tá na hora de a gente começar a levar conteúdo sério. Não. E ele, de fato, conversou com o meu coordenador, né? Porque na época eu trabalhava na universidade e a minha disciplina, que é a disciplina de ética, ela é tratada em todos os cursos. Então, o direito, a medicina, todos os cursos. E esse curso em específico pediu para o meu coordenador me tirar de lá, porque eles não queriam nenhuma relação, porque o curso é com TikTokers. Final das contas, ele me fez um baita de um favor. Porque daí eu me dediquei mais às redes sociais, hoje eu ganho 5 vezes mais do que ele. Aí, ó. Olha aí, ó. Mas tudo aquilo que a gente sempre comenta, né? O digital, ele ganhou o mundo. Então, assim, é até um contrassenso da parte da pessoa, né? Porque, afinal de contas... Que bobagem, ele podia ter traria aproveitado muita isso aí, coisa, né? Agregaria também para o curso, para ele, né? Para toda a coordenação. Mas essa questão da pequenez acadêmica, sabe? Eu pego muita gente boa, gente top demais, bem formada, em lugares incríveis, mas que não consegue pegar uma câmera e gravar, porque a gente aprende dentro da universidade a ficar com medo de falar informação. Porque quando você vai falar qualquer coisa, você tem que estar super, mega, ultra cercado de um monte de não sei do que, artigo e pá, não sei o quê. Não estou falando que isso não é importante, é importante. Sim. Mas ficar só nesse contexto, você não consegue chegar na cabeça de quem precisa. Ou você fica só dentro da sala de aula, né? Não consegue... E hoje eu falo pro cara que é acadêmico, falo pro cara que é profissional e falo pra Dona Maria, que tá lá no interior, que nunca foi pra escola, e ela, puxa, eu entendi o que esse cara falou. Sim. Aí faz sentido, né? E você, nesse ponto, você acaba ajudando muita gente, né? Porque eu acredito que deva ter muitas pessoas que te mandam perguntas sobre a saúde, sobre tudo que a gente vai falar um pouco, né, aqui. Então, ajuda lá aquela senhora, aquela mulher que está em casa, que não está dentro de uma sala, né, de acadêmicos. Nossa, eu acho incrível isso. Que muitas vezes nem tem acesso, né, Juliana? Nem tem acesso. A senhorinha lá no interior do Nordeste e tal, que tem hoje um ponto de internet em casa, consegue absorver essas informações que estão aí, né? Sim, a gente tem uma estatística, mais ou menos, porque não tem como medir isso exatamente, né? Mas tem uma estatística hoje que depende do dia, entre 1 e 5 milhões de visualizações eu tenho nos grupos familiares. Caraca, todo diária. Dia, todo dia. Então você imagina assim, e é muito interessante, porque daí quando a gente vai para o interior, que você vai ali no front, no tete a tete com as pessoas, a pessoa abre o celular e te mostra, olha o teu vídeo aqui comigo. Vídeo legal. Que eu nunca nem postei no WhatsApp. Alguém baixou e lançou lá, né? Sim. E esses vídeos com informações específicas, por exemplo, coisas simples. Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre pequenos carocinhos que a gente tem na areola do seio. Uma menina de 17 anos me passou uma mensagem dizendo, doutor, será que isso não é um câncer? Caraca. Porque ela não tinha, de repente apareceu, e ela apertou e saiu uma secreção, ela ficou desesperada.
Veja, essa é uma informação que as pessoas não sabem. A gente está ali no nosso corpo, está lá, mas a gente não sabe o que é. Aí você pega essa informação e diz, olha, aqui nós temos um tubérculo de Montgomery, o nome técnico. Olha, uma glândula sebácea, que a função já dela... pensa, meu Deus, vou morrer. Ponto. Aí outro menino me passou, aliás, menina também. Teve encontro com um namorado novo, se amassaram por um tempo, foram pra cama os dois. Aí ela olhou lá o pênis do menino e viu que tinha umas verruguinhas assim na parte de cima. Ela ficou desesperada, ela falou, meu Deus, ele tem aqui uma doença sexualmente transmissível. Não, querida, olha, isso daqui são glândulas de Tyson. Ó. Essas glândulas, quase todos os homens têm, alguns são protuberantes, outros não. Caraca. Essa informação, por incrível que pareça, ela, nos meus vídeos, ela tem ali 1 milhão de visualizações, 2 milhões. Mas quando ela cai num grupo desse de WhatsApp, entre os jovens, cara, isso é um rastilho de pólvora. Porque na escola a gente não fala sobre isso, nas famílias a gente não fala sobre isso. E veja, um caso como esse poderia ter colocado fim no relacionamento, porque ela ficou desconfiada que fosse uma doença. Ela não ia perguntar para ele, mas ela pergunta para mim. Aí quando ela recebe a informação, tranquilo. Tá tudo certo. Veja só. Então tem até um viés até de você ajudar nos relacionamentos, Júlio. Muito. Ajuda mesmo. Ajuda, nossa. né? Informação é tudo, na verdade, né? E me fala uma coisa, tem muitas perguntas assim, né, que a gente tem para fazer. A relação em questão do sangue, que é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Sim. Do nosso fator sanguíneo, né, com a alimentação. Sabe que eu prezo muito pela dieta e alimentação saudável e tal. Então, eu queria saber se existe de fato essa relação. Existe. Assim, é importante primeiro as pessoas entenderem como é que surge a dieta pelo tipo sanguíneo e qual é o enquadramento que ela tem dentro da ciência. Quando a gente vai olhar a ciência, nós temos uma ciência de precisão. Por exemplo, eu faço hoje um teste genético com você, eu sei exatamente o alimento que pode e que não pode. Eu sei como é que funciona o seu metabolismo, eu sei como é que você processa o açúcar. Isso é o que a gente chama de medicina e nutrição de precisão. Então, eu fiz um exame, é assim, ponto, indiscutível. Esses exames, eles entram numa categoria muito mais cara, muito mais inacessível para as pessoas. Um teste como esse custa na faixa de R$3.000, R$3.500, que não é todo mundo que vai ter dinheiro para fazer isso. Esse é um processo. A medicina, a nutrição, elas não são perfeitas. Tem coisas que a nutrição não consegue responder. Por exemplo, eu não consigo responder o que é a mente pela medicina de precisão. Porque não tem onde medir isso. Não tem um instrumento que faz. Cadê a mente desse cara? Onde é que está a alma dessa pessoa? Não existe. Então, dentro da lógica da ciência, a gente vai para uma outra linha que é a medicina ou a ciência baseada em evidências. Então, baseado numa evidência X, eu não sei o que é a mente, mas olhando o que eu tenho aqui hoje disponível, eu digo o que ele é. E existe uma linha que ela é muito mais comportamental. O que é a linha comportamental? É aquela linha que você observa como o comportamento interfere no dia a dia das pessoas. É aí que entra a dieta pelo tipo sanguíneo. Porque hoje, quando a gente vai colocar isso na mesa, você vai pegar o cientista puro, ele vai dizer, é besteira, astrologia não existe, não sei o quê. Aí quando você vai olhar para essa linha mais comportamental, você vai encontrar ali a filosofia, a sociologia, a psicologia, a psiquiatria, uma boa parte da medicina. Então não é que não seja importante, é que ele não é essa ciência pura que as pessoas estão acostumadas. Bom, feita essa introdução, o que é a dieta pelo tipo sanguíneo? Parte-se do princípio de que o ser humano surgiu em determinado lugar. Hoje a gente sabe que muito provavelmente na África. O tempo de permanência de qualquer animal, inclusive o ser humano, num determinado lugar, leva ele a uma adaptação ambiental. Então imagine você nasceu na África, você tem sol, na região onde a gente nasceu, teoricamente, tem sol, tem savana, não tem fruta, não tem outro tipo de alimento, o nosso ancestral não comia salada. Então, esse cara, ele esteve naquela condição em específico, sendo programado geneticamente ali por milhares de anos. Então, o que a gente vai ver num tipo sanguíneo O, por exemplo, que é o sangue mais antigo, o pai de todos, praticamente todos descendem. A ciência vai ter algumas linhas que dizem que é o contrário, que ele é o mais novo, enfim. Mas as evidências mostram que o sangue O é o mais antigo. Se ele é o mais antigo, ele tem adaptações àquele ambiente que outros não têm. Por exemplo, um sangue O, se você medir o nível de alcalinidade e acidez intestinal, ele é 1 ponto mais ácido na média do que os outros tipos sanguíneos. Então, ele é mais ácido.
Se eu botar uma carne vermelha no estômago desse cara, ele vai fazer uma digestão mais rápida. Aí você vai pegar as estatísticas da ciência pura, você vai ver coisas assim, ó. A maior parte dos cânceres causados por excesso de acidez, 56% são em sangue do tipo O. Porque a gente é mais ácido. Aí o que a gente tem hoje no mundo que a gente vive? Álcool, que é ácido, produtos que são ácidos, bebidas que são ácidas. Se você joga isso ácido num estômago ácido, cara, você criou um pandemônio ali. Caraca. Exemplo, chimarrão aqui no sul. Cara, a primeira causa de esofagite erosiva, a primeira causa de gastrite, pangastrite e câncer de duodeno é no sul do Brasil. Por quê? Porque o chimarrão é quente e ácido. Você pega um sangue O e compara, pega o mapa do câncer hoje e dá uma olhadinha, você vai ver que são os caras que mais se lascam. O sangue A, ele é o extremo oposto do O, porque ele estava ali naquela região da África, nós migramos pela Península Ibérica, fomos para a Europa, regiões frias. Lá nessas regiões frias, a nossa pele ficou mais clara, porque não tem tanta incidência de sol, a nossa retina teve que ficar mais clara para aproveitar melhor o pouco sol que a gente tem, e a gente que inventou a agricultura. Olha, lá na Europa tem árvore, tem floresta, tem coisas que naquela região da África não tem. Automaticamente, ao estacionarmos, ao cozinharmos a nossa comida, toda ela, consumir pouca coisa crua, o nosso nível de acidez baixou. Porque eu não preciso mais disso. Um sangue A e um sangue O, se sentarem os dois aqui na mesa e um comer um bife e outro comer um bife, o sangue A leva o dobro do tempo para fazer a digestão da carne do que o sangue O leva. Pessoas que são sangue do tipo O, eles vão ter, e aí a gente entra nas discussões clássicas que são, será que a gente come ou não come de 3 em 3 horas? Depende do seu tipo sanguíneo. Meu filho é sangue O. Meu filho é sangue O, é fisiculturista. Ele tem que comer a cada 2 horas. Por quê? Porque o esvaziamento gástrico dele é muito rápido, o aproveitamento dele é muito diferente. E o meu filho hoje está numa dieta de 4.500 calorias. Ele saiu de 2.500, foi para 4.500. Essencialmente, o que a gente aumentou foi as proteínas e as gorduras. Ele está emagrecendo meio quilo por semana na fase de preparação. E você fala, como é que pode alguém aumentar a caloria e o cara emagrecer? Porque eu entendo o metabolismo dele. A minha esposa é sangue do tipo A. Ela, se ela comer de noite, ela não dorme. Cara, não tem o que fazer, cara. Não dorme. É batata. Então, a gente vai vendo um pouco essa lógica de adaptação. Para fechar os 4 tipos sanguíneos, né? Você tem o sangue O na África, o sangue A, que foi essa galera que migrou para a Europa, essencialmente, e tem um povo que foi para o Oriente Médio, que pegou a região desértica, por exemplo, e que foi desembocar lá na África, na Ásia, desculpa. Nessa região, a adaptação do corpo a falta total de legumes e frutas, o deserto não tem nada disso, e uma adaptação incrível para o consumo do leite, por exemplo. As pessoas lá da Europa que foram para regiões muito frias, onde se cria a vaca lá dentro do galpão, também tem essa adaptação para o consumo do leite. O tadinho do sangue O, que nunca tomou leite na vida, porque você não pegava uma zebra no laço para tirar o leite da zebra. Você não fazia isso. Agora, o cara que está no deserto, ele toma o leite do camelo, o leite da égua, o leite da cabra. A adaptação do sangue B é incrível, porque se você for pegar lá na linha cromossômica que determina que essa pessoa vai ser sangue do tipo B, a molécula que determina isso se chama galactosamina. Galactose, galactosamina, liga Lé com CRE. Então, a adaptação dele é muito melhor. Sangue A está na Europa, sangue O está na África, sangue B está na Ásia. Invasões bárbaras que entram na Europa, né? Mais ou menos há uns 2 ou 3 mil anos atrás, cruza sangue A com B, surge o sangue AB. Aí você vai ver surgindo nas cidades, de uma forma geral, o sangue AB. Aí na proporção, hoje, a gente ainda é muito mais O, depois uma parcela de B, depois o A, e o AB é pouquíssima coisa. Porque é um sangue recente, novo, né? Sim, eu sou O. Você é o quê? Não sei. Nunca fez? Que absurdo. Que absurdo. 30 anos e não sei. Sabe que Ricardo também não? Ricardo é meu marido. É porque a gente é desligado, né? Então, o Ricardo também, ele não sabe. Eu já falei pra ele que tem que fazer. Ele não sabe. Sabe que em algum lugar tá escrito. Vou perguntar pra minha mãe. E o seu é? O meu é O. É O? É carnívoro também. Não necessariamente carnívoro no sentido de comer carne, mas com grande aporte de proteína. Seja de onde for. Importantíssimo isso. Que interessante, né? E isso acaba envolvendo ali o intestino, acaba dando toda essa intestino preso, intestino que é irritável,
Tudo é junto, né? Inclusive, sei lá, intolerância à lactose. Eu acho que eu acho não, né? Certamente a alimentação ela vai interferir em tudo, né? Então, Absolutamente tudo. eu jamais imaginava que o sangue tinha tudo que você explicou, não sabia de fato. Então, hoje, muita gente, sabendo o seu tipo sanguíneo, pode lhe procurar para obter uma dieta específica, Pelo né? tipo sanguíneo. E assim, não fala em dieta em questão estética, é uma dieta em questão saúde mesmo, né? Para que você se comporte bem ali em todos os momentos do seu dia, seu corpo esteja funcionando de uma forma correta, porque às vezes a gente está, né, ou pesado, você nem comeu quase nada, é só o alimento errado, no lugar errado. No lugar errado. Gente, eu sempre na falo, hora errada, na hora errada. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, você não precisa ser um especialista em dieta pelo tipo sanguíneo. O que você precisa fazer é pensar, cara, o que meu ancestral estaria fazendo a essa hora do dia? Se você só fizer esse exercício de consciência, você já vai mudar muita coisa. Por exemplo, pessoas que são sangue do tipo O, a necessidade de vitamina D para nós, ela é mais importante do que para os outros tipos sanguíneos. Você fala, mas por quê? Ué, eu estava lá na África tomando sol no lombo o dia inteiro. Se a gente for pegar as pessoas que são sangue do tipo O e observar a deficiência de vitamina D nelas, é muito mais evidente do que nos outros tipos sanguíneos. Hoje, aliás, todo mundo está pesteado porque está todo mundo com a vitamina D baixa. Agora, se essa pessoa for sangue do tipo O e for negra, cara, a deficiência dela é muito acentuada. Por quê? Porque a pele escura, a pele negra, a pele que tem bastante melanina, a melanina é como se ela fosse um guarda-chuvinha que protege o nosso DNA. Como eu estou lá na África, eu tenho muito sol, a minha necessidade de pele mais escura é muito maior. Então, eu, Júlio César, quando pego o sol, a minha esposa fica indignada com isso, que ela é sangue A, eu sou sangue O. E a gente tem cor de pele muito parecida, mas quando a gente vai para o sol, eu fico escuro rapidinho. Ela fica e lá. ela fica vermelha, fica roxa e nada de pegar cor. E a gente vai observar, por exemplo, que deslocamentos populacionais, como pessoas que são de pele negra em países frios, nós temos casos gravíssimos de depressão. Por quê? Porque a necessidade de sol do cara é maior do que os outros para produzir a mesma quantidade e ele está num país frio. Você pega metade dos americanos ali, dos Estados Unidos, da América do Norte, né? E vai até a linha do Canadá e mede a vitamina D de pessoas negras, cara, desesperador. Você vai para a Europa, mesma coisa. Teve ali aquela coisa toda, né? A Inglaterra invadindo a África, todos os países da Europa tentando fatiar um pedacinho da África, e houve uma miscigenação. As pessoas foram muito mais para a Europa. E é impressionante, os casos de depressão em pessoas negras por falta de vitamina D é absurdo. Só para vocês terem ideia, a vitamina D sozinha, ela é responsável por 33% da expressão gênica. Então, você tem lá 20.500 genes dentro de cada célula. São 30 trilhões de células. Portanto, são 600 quatrilhões de genes no seu corpo. 33% desses 600 quatrilhões de genes dependem de vitamina D para ser expressados. Você silencia o gene do diabetes com vitamina D, você silencia o gene do Alzheimer com vitamina D, você silencia problemas cardíacos com vitamina D, aí você vai pegar a média brasileira de vitamina D abaixo de 20 nanogramas, sendo que a gente deveria estar em 60, pelo menos. Veja só, que um exame de sangue, Sim, né, periodicamente vai ajudar muito. E o quanto o nosso sangue determina tudo, né? Eu tô em choque. Você faz exame de B12? Acho que, olha, eu faço 41 exames de sangue antes de ir pro meu médico. Então, assim, é tanta coisa que eu vou ser sincera para você que eu não sei se está ali no meio. Mas deve estar, né? Olha só que interessante. A B12, na natureza, ela só é produzida, ou essencialmente é produzida por bactérias. A gente não tem outra forma de produzir B12. Agora, imagine eu e você lá na África. A gente está bebendo água do rio, onde tem bactéria, tem B12. Eu vou estar comendo coisas do chão, onde tem bactéria, tem B12. Eu vou comer uma fruta que já está num processo de fermentação, tem bactéria, tem B12. Aí, eu vou olhar para dentro do teu intestino. Está cheio de bactéria. Nós temos 30 trilhões de micro-organismos vivendo no nosso intestino. 30 trilhões. E eles produzem B12. Agora, vamos olhar para a nossa vida agora. A gente compra tudo higienizado, tudo a gente passa álcool, tudo a gente passa tudo para matar os bichos. A nossa água não tem mais bactéria,
eu tenho absoluta certeza, se eu pegar o teu exame agora e tu não fizer reposição de B12, a tua B12 vai estar baixa. Porque o sangue O é o que mais sofre por falta de B12. Justamente porque na natureza a gente precisa de muito fermentado. Então o que eu faço hoje? Eu faço 2 fermentados em casa que são incríveis. O kombucha, que é uma bactéria que você põe na água e ela produz o kombucha, que é excelente. E o chucrute. O chucrute é o repolho azedo. Para fazer o chucrute é ridículo. Você pega o repolho, pica ele, amassa com a mão assim até ele soltar água, mete um pouquinho de sal, uma colher de sal para uma cabeça de repolho, coloca dentro no vidro e põe no escuro. 15 dias, está pronto o teu probiótico. Olha. O que tem de vitamina B12 ali, de vitamina K2 ali, é impressionante. Os japoneses fazem muito o natto, né? Que é tipo uma carne de soja que ela fermenta. Cara, um cheiro insuportável aquele troço. Mas em termos de vitaminas, aquilo ali, se você for tentar hoje reproduzir dentro de um laboratório algo que tem uma B12 tão ativa, que tem uma K2 tão boa, a gente não consegue. Caraca. Aí a Tanto que os alimentação japoneses têm uma saúde de ferro, né? Eles sabem que é bom. Acho que eles sabem esse negócio do fator de sangue aí. Então. Eles cuidam muito com isso. E, assim, vamos falar de medicamentos, né? Então, muita gente acaba indo para esse lado, né? Tomar remédio para isso, tomar remédio para aquilo, remédio para dormir, remédio para acordar, emagrecer, remédio para acordar, remédio para lembrar de comer. Para tudo. Os remédios, eles vão interferir de uma forma positiva ali naquele momento, né? Da tua dor, ou do sono e tal. Mas a longo prazo, isso também vai afetar a tua saúde de uma forma muito negativa, né? Sim, nós temos na ciência da saúde as maiores causas de morte de pessoas no mundo. E a 6ª maior causa de morte no mundo se chamam causas iatrogênicas. Consumo de remédios. Consumo de remédios, técnicas mal executadas, cirurgias que não precisavam ser feitas, erros médicos, erros hospitalares. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil morrem por ano 80 mil pessoas por infecção hospitalar. 80 mil pessoas. Vocês lembram da pandemia, né? Sim. A pandemia, nos 3 anos de pandemia, matou 700 mil pessoas. Que é gente pra caramba. Sim, a gente fala, que absurdo, 700 mil pessoas, 200 mil pessoas por ano. Cara, morrem no Brasil 80 mil pessoas por causas iatrogênicas todos os anos. Caraca. Nós temos 200 mil pessoas morrendo de problemas metabólicos no Brasil todos os anos. A gente tem 400 mil pessoas morrendo de causas cardíacas todos os anos. Aí você vai pegar essa estatística e vai olhar para a quantidade de pessoas que morrem, e é para responder a tua pergunta, né? E você vai olhar para o mercado de medicações, você vai ver, cara, que ele movimenta muita grana. Sim. Os 3 mercados que mais movimentam grana no mundo: o mercado da guerra, por isso você vai ver que todo canto sempre vai ter um conflito, alguém tentando vender bomba lá, porque eles são caríssimas. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. São as 3 que mais geram grana no planeta. E elas estão muito interconectadas. Porque a gente pensa, a indústria da guerra é para salvar o povo. Não é para salvar o povo, não, cara. Você não faz uma bomba atômica para salvar ninguém, não. Concordo. É para matar, acabou. Pronto. Pode ser que eu use para minha defesa, mas é para matar. Se eu for pegar a indústria farmacêutica, pega só o exemplo dessa última medicação da moda agora, essa injeçãozinha à base de semaglutida. Eu não vou falar o nome das empresas, porque senão dá processo. Sim. Mas a base dela é a semaglutida. O que a semaglutida faz? Ela é uma substância, quando você vai olhar o teu estômago, o estômago ele tem o esôfago, ele tem uma válvula aqui em cima que se chama cárdia, e fecha para não subir o ácido, e lá no finalzinho do seu estômago você tem outra válvula chamada válvula pilórica. Essa válvula, ela não está sempre fechada. Se você comer carboidrato, o carboidrato passa direto. Por isso que a gente come maçã e fica com fome. Porque ela atiça a fome. Ela vai dizer, coma mais. Sim. Se você come proteína e gordura, esta válvula fecha, porque a digestão da carne é feita em primeiro estágio no estômago. A gente abre a proteína. O que a semaglutida faz? Mantém essa válvula fechada por mais tempo. Então a pessoa tem menos fome, porque ela tem conteúdo no estômago por mais tempo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o animal na natureza que quer manter mais tempo a comida no estômago? Ninguém. Porque essa fase é uma fase ácida. E essa fase ácida, ela começa literalmente a digerir a própria base do teu estômago. Caraca. Uma pessoa que tem gastrite, uma pessoa que tem esofagite, uma pessoa que tem baixa acidez, que podem ser problemas, usar esse tipo de medicamento, você acaba dando um baita de um tiro no pé. A pergunta que eu faço é,
Como é que eu faço para executar exatamente a mesma ação da semaglutida, só que sem usar medicação nenhuma? É só você comer proteína antes de qualquer outra coisa. Então, O que a gente faz no fisiculturismo? Cara, proteína. Por quê? A proteína vai promover a ação de fechamento da válvula. Se você for um sangue do tipo A, do tipo B, que já tem menos acidez, você vai ficar horas sem comer. Se você fizer uma refeição parruda, cara, você vai comer no almoço, você vai estar sem fome ainda. Se você fizer um puta almoço, na janta você vai estar sem fome ainda. A semaglutida, ela tem uma outra ação, que é o que a indústria defende, que é a melhoria da insulina. Inclusive, gente da área de fisiculturismo está usando essa porcaria, porque ela melhora a eficiência lá da insulina. Só que o cromo também faz isso. O cromo puro. Cara, se você pegar um sal integral marinho, ele está cheio de cromo, ele está cheio de zinco. Se você misturar ele na água, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora eu te pergunto, quanto que você acha que esse mercado está movimentando por ano? Bilhões, né? Alguns bilhões. Alguns bilhões. Aí começam a aparecer estudos mostrando que isso não é legal. Cara, o cara já ganhou bilhões, velho. Você acha que ele está preocupado com daqui a 10 anos? Não. O cara que... Ele já vai lançar outra tendência. Na verdade, assim, eu acho que em questão de mercado, de valores, assim, a própria pessoa que está fazendo a indicação disso, né, para uma finalidade de emagrecimento e tal, é o grande contribuinte, né, para essa falta de saúde daqui a alguns anos. Porque eu fico chocada com a quantidade de pessoas que estão satisfeitas com os resultados e tal, e que não pensa no futuro, né? Porque eu acho assim, no meu caso, hoje eu tenho 47 anos, sou fisiculturista também, faço protocolos de medicamentos, mas eu tenho acompanhamento de um médico, qual que é o meu objetivo? É ter saúde, né? Daqui uns tempos aí, daqui alguns aninhos, poucos anos, já vou entrar numa menopausa, então eu preciso começar os meus cuidados desde já. E a minha ideia o meu objetivo é ter saúde, poder cuidar dos meus filhos e ter um envelhecimento saudável, ser uma pessoa de idade, mas com saúde. Então, assim, e as pessoas não estão pensando nessa parte, as pessoas estão pensando no agora, porque esteticamente, só pensam no estético, não que não seja importante, é importante para a cabeça, principalmente para as mulheres, né, autoestima e tal, mas, assim, a venda da internet em questão de estética tá deixando rápido, todo mundo muito louco e é desenfreado. Então, assim, eu me preocupo com uma forma assim de ser humano mesmo. O que será daqui a alguns anos desse povo que está tomando medicamento desenfreadamente, porque o resultado sai imediato, quase que na hora, e não sei o que, como falam, né? É uma fatura que vai chegar. Vai chegar. Então, assim, as pessoas não estão pensando nisso, as pessoas estão pensando no agora, nesse momento. Nesse momento eu quero ficar magra a qualquer custo. Mas a grande questão é que dá para fazer esse resultado idêntico fazendo a alimentação natural. De uma é que o que as pessoas querem? Elas querem continuar com a vida podre, toda torta, toda estragada delas e tomando a porcaria do negócio. Esses dias alguém me perguntou assim, doutor, tem como baixar o açúcar no sangue? Eu falei, tem, mas existe uma estratégia bem melhor. Você não colocar essa merda no teu sangue. Não colocar o açúcar, né? Pare de usar açúcar. Aí o que você vê? O cara diabético tomando insulina, comendo doce. Cara, qual que é a lógica disso? O que as pessoas não conseguem entender? Veja, vamos entender a neurociência pela base aqui, né? Existem duas forças que impulsionam o ser humano de maneira natural. Dor e prazer. Você entrou aqui na sala, você não me conhecia, a tua dor e o teu prazer estavam calculando o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco. Então, dor e prazer são dois motivadores naturais. Só que a dor, ela tem sempre um privilégio sobre o prazer. Primeiro que ela vem antes, o nosso cérebro sempre analisa a dor e a desgraça antes, por isso que a gente para num acidente de trânsito, mas não para ver o cara que está plantando flor no meio do canteiro. E a dor, ela sempre suprime o prazer. Por exemplo, sei lá, você adora fazer... Vai pra academia, você ama ir pra academia, mas vai na academia um dia que você tá com dor no joelho, ou um dia que você tá com dor de cabeça, ou no dia que você está com dor de barriga. Não é a mesma coisa. Porque a dor, ela tende a suprimir o nosso prazer. Então, o que o nosso cérebro faz? Tenta a todo custo evitar a dor. A todo custo. E tenta a todo custo trazer o prazer. O que a indústria descobriu? Se eu começo a tomar água, a água tem na natureza, do jeito que ela tá aqui.
Se eu começo a tomar água e eu chego no meu limite, o meu próprio corpo diz, pare porque você está exagerando. Te dá ânsia, é horrível. Sim, A é fase de verdade. preparação que você tem que fazer hiperhidratação Nossa, é horrível. Horrível, É? gente, muito ruim. Uhum. É horrível. Se você pegar uma água salgada existe no mar, é natural. Se você tomar água salgada, o teu cérebro tem mecanismo de defesa para dizer pare porque você está exagerando. Vou pegar o exemplo agora de sucos naturais. Eu pego uma laranja como a primeira laranja. Foi bem, foi legal. Sim. A segunda experiência não é tão legal, porque você tem um mecanismo chamado biofeedback que diz pare porque você está exagerando. Você vai para a terceira laranja, cara, é insuportável a terceira laranja. Não dá mais. Agora, onde é que você encontra um pé de suco natural na natureza? Um pé de açúcar? Não tem. Então, o nosso corpo não tem mecanismo de defesa para aquilo que ele não conhece. Se você pegar 5 laranjas e botar numa jarra e der para alguém tomar, o corpo não consegue entender que aquilo ali é exagero. O que vai acontecer? Você vai ter pico de glicemia. O pico de glicemia, ele é um negócio interessante. Veja como a indústria é lazarenta, porque a indústria, gente, eu tô falando porque eu estudei e eu fui professor de neuromarketing e trabalhei dentro da indústria, tá? Não tô falando porque eu li no livro, eu trabalhei lá dentro. A indústria as áreas de estudo da indústria são as que mais estudam neurociência hoje, não são as universidades, são as empresas privadas. Por quê? Porque ao entender o mecanismo de funcionamento, eu vou transformar isso aqui num produto e vou vender mais. O que a gente já sabe? Que quando eu consigo criar um mecanismo que quebra o biofeedback, ou seja, a capacidade do meu cérebro entender que aquilo está errado, eu começo a vender mais porque a pessoa não tem noção do que ela está consumindo. É só o prazer, né? Exemplo do açúcar. A nossa célula está cheia de receptores. Se eu colocar muito açúcar aqui, para a célula não se intoxicar, ela começa a queimar receptor. Se ela queima receptor, o que vai acontecer? Você vai ter que botar muito mais açúcar aqui para compensar o mesmo gosto. Por isso que a pessoa que tira o açúcar da vida e depois experimenta um refrigerante ou um café com açúcar, ela vai achar aquilo insuportável. Porque daí o mecanismo de biofeedback diz que você está exagerando. Mas no dia a dia, a gente não consegue fazer isso. Outro exemplo de quebra de biofeedback. Na natureza, tudo tem uma textura padrão. Ou é doce, ou é salgado, ou é uma coisa mole, ou é uma coisa dura. Você nunca vai encontrar numa fruta um negócio que é duro e mole ao mesmo tempo. Não tem, não existe. Na natureza, qual é a fruta, qual é o alimento que você encontra que tem gordura e carboidrato junto? Não tem. O abacate, ele é gorduroso. A banana, ela é calórica. Eu vou pegar a maçã, ela é carboidrato. Ela não tem, não existe na natureza algo que tenha as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu vou lá e frito uma batata para você. Batata tem carboidrato, entupi ela de óleo, seu cérebro não sabe diferenciar, ele vai achar aquilo delicioso, quebrei seu biofeedback. Outro exemplo, a maior estratégia do planeta, a estratégia consolidada mais top que existe no neuromarketing se chama bolacha recheada. Porque ali você coloca doce com salgado, você coloca uma coisa crocante por fora com uma coisa mole por dentro. Você já tentou abrir a bolacha recheada e comer só o recheio? Cara, no terceiro a tua boca tá pastosa. Agora, se você pegar uma caixa de bis e comer o bis, você pega o primeiro, o segundo, o terceiro, porque aí você quebra os mecanismos do cérebro de conseguir entender que o que você tá fazendo tá errado. Aí eu vendo pra você um monte de coisa, entende? Que loucura! Fiquei até com medo agora. Gente, que loucura, Por né? isso que nós vamos pros fitoterápicos. Né? Gente, agora, né, vamos falar disso. Meu Deus, eu tô chocada, porque assim, a gente sabe tudo. A gente sabe que o açúcar faz mal, né? Sabe que a gordura faz mal, mas continuamos, né, nos alimentando erroneamente. E para salvar, né, esse mau hábito, né, que temos, existem pessoas como o Júlio que lançou uma linha, né, fitoterápica. Eu falei certo, falei correto, né? Sim, fitoterápica. Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, estou conhecendo agora, e achei assim incrível o sal marinho, né, integral que você acabou de falar. Eu estou vendo aqui. Tem os 5M, que são a os câmera consegue 5 pegar mags, pra né? cá, né? É o Se famoso vamos pegar. 5M. O que é o São o 5 tipos de magnésio? magnésio. Só para vocês entenderem a maravilha que a gente tem na Não sei natureza se vai estar focando. e o que me impulsionou a abrir uma empresa nessa linha. Primeiro, porque a gente tem muita falsificação no Brasil. Sim. Tem muita gente que não coloca o que deveria colocar. Isso me deixa indignado. E a medicação, sempre que alguém inventa uma fórmula nova,
ele patenteia aquela fórmula e vende aquilo por anos, 30 anos. O que vem da natureza, como o magnésio, ninguém pode patentear. Sim. Ninguém. Aí o que acontece? Você vai olhar as funções bioquímicas do corpo. Então, você tem lá as famosas funções enzimáticas. Uhum. Enzima você tem no seu intestino, enzima você tem no seu sangue, enzima você tem no cabelo, você tem enzima no cérebro. São 4.000 enzimas no nosso corpo. 4.000. Dessas 4.000, nós temos 332 funções bioquímicas dentro delas. 332. 330 são mediadas por magnésio e água. Cara. Nossa. Quase tudo. A gente só tem 2 que a gente sabe que o magnésio não participa. Aí o que acontece? Quando você melhora o fluxo do magnésio, automaticamente você vai pegar o magnésio PA, por exemplo, que é o magnésio mais comum, o cloreto, né? Ele não é absorvido pelo organismo, muito pouco, mas ele faz o teu intestino ficar redondinho. Aí aquilo que você comeu tem melhor aproveitamento. Automaticamente a sua energia melhora. Aí a pessoa fala, mas eu estou me sentindo tão bem, doutor? O magnésio me fez bem. Não, a comida que você comeu foi melhor processada porque o magnésio te ajudou. Agora, adianta eu te dar um magnésio 5M e você viver com a vida comendo feito um porquinho no coxo? Não adianta. Pois é. Não adianta. É o tal do milagre, né? Não existe milagre. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta. Milagres não existem. Você pode fazer o que for. Se você não tiver uma vida regrada na alimentação, no treino, né? Não precisa se matar na academia, mas né, pelo menos com uma caminhada de 1 hora, meia hora todos os dias, mexer o corpinho é muito importante. Então, assim, e claro que essas linhas a tua linha, por exemplo, de fitoterápicos, ela vem para ajudar a potencializar aquilo que você já está fazendo. Então, assim, é muito importante que as pessoas compreendam isso, porque muita gente quer um milagre, né? Ou o que nós estávamos falando agora há pouco do efeito imediato e que a longo prazo vai te dar problema. Então, assim, é uma questão de escolha das pessoas, né? Nós temos o poder de escolha. Eu escolhi ser saudável, mas eu tenho que ter certeza disso e fazer com que isso realmente aconteça. E não apenas na frente do meu celular ou para falar para as pessoas lá em casa. Porque eu conheço pessoas que falam que comem direitinho, mas não é verdade. Não Sim, é verdade. Só no Instagram. Só que assim, a conta vai chegar sempre. Exato. Eu tô olhando aqui o chá de urtiga raiz. É que a minha nora ama chá, né? Então eu tô pensando nela. O que o chá de urtiga faz? Você vai amar o chá de urtiga. Por quê? Quando a gente vai olhar para a fase de formação dos nossos hormônios, o corpo, ele primeiro precisa ter um input para a produção do hormônio. Então, você vai pegar a tua progesterona, teu estradiol, tua testosterona. A gente tem que ou fazer produzir, ou se você chegou num teto máximo e não consegue ir dali, a gente tem que fazer a suplementação com hormônio bioidêntico. Pois bem, colocar o hormônio no teu corpo é uma coisa. Esse hormônio ir para o lugar certo é outra completamente diferente. Então, por exemplo, eu vou pegar o seu estradiol e a sua testosterona. Vou comparar aqui os dois. No caso das mulheres, uma predominância estrogênica, ela vai acontecer numa variação dentro do ciclo, por isso que daí na menopausa a gente sofre muito, porque o estradiol ele tem um ciclo diferente, mas se eu for pegar você na fase lútea, por exemplo, você passou pelo período da menstruação, os 10, 15 primeiros dias, você vai ter uma ascensão do estradiol e vai chegar um dia lá pelo 12º dia que você vai ter predominância total. Nesse dia, você pode socar treino à vontade. Você vai estar com uma... Por isso que às vezes é injusto da gente comparar homens e mulheres numa corrida ou numa competição, porque o nível do cara é sempre a mesma coisa. O da mulher é assim, ó. Oscila, né? Se ela pegar a competição no período em que ela está na menstruação ou na iminência da menstruação, cara... Tá no lugar. Não é legal isso. Não. Aí o que acontece? Essa testosterona, ela pode entrar no teu organismo e ir lá para a musculatura, ajudar você a ter massa muscular, mas ela pode ir para outro caminho. E esse outro caminho é o que a gente chama de aromatização. Se aromatizou aquela testo, ela não fez o que ela tinha que fazer, você não aproveitou ela. O que a raiz de urtiga faz? Ela impede a aromatização. Ela pega testo e joga aonde a testo certo. tem que estar. Tem que estar. Todo médico que orienta fisiculturismo ou orienta esporte tem sempre na manga a carta da urtiga dioica. Sempre. Porque ela vai fazer o teu hormônio entrar no lugar certo. Outra coisa que a urtiga faz, ela ajuda a gente a regular o ciclo hídrico do corpo. Ela mantém os níveis hídricos do corpo estáveis. Então, quando está demais, ela puxa para baixo. Quando está de menos, ela faz o processo que daí a gente
na preparação, geralmente você faz assim, né? Hiperidratação e aí uma queda na hidratação. Pra você... Cara, a raiz de urtiga é sensacional nessa hora. Sensacional. Para quem tem... Eu vi que o André já tá assim, bebeu uns 2, hein? O meu filho, quando a gente compra de quilo para ele. Olha. Porque ele usa muito, né? Todo dia. E para hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata masculina, sempre que a gente vai comparar a medicação, existe um certo desnível no sentido de a medicação é mais forte do que o fitoterápico. Não existe medicação que faz o que a raiz de urtiga faz. Então, é um dos poucos fitoterápicos que a indústria ainda não conseguiu chegar perto para dizer, não, isso aqui é melhor do que a raiz de urtiga. Cara, é um negócio que você encontra, se você for no interior, tem meio do pasto do boi lá, né? Viu? Só uma pergunta, e é o tipo do chá que eu vou tomar uma xicrinha de chá de urtiga. Você não pode também tomar em excesso, né? Mas você diria para a pessoa tomar com qual frequência? Com qual frequência? Todos os dias? Que todo 200 dia ml? Depende da atividade física. Se você for uma pessoa que tem atividade física constante e contínua e está com tudo reguladinho, tudo bonitinho, uma xícara de noite antes de dormir, suficiente. Se for período de preparação ou as pessoas estiverem fazendo ciclos lá de texto, de trembolono, de coisa do gênero, aí você faz até 2 por dia. Porque daí você tem que proteger o fígado. Né? Que, aliás, esse carinha aqui para proteger o fígado é sensacional. Dente de leão. Dá para fazer um blend assim? Ah, legal. Legal. Aí você mistura, e para a pessoa, por exemplo, que ela só treina, né, por manter o shape e tal, não é um fisiculturista, por exemplo, ela também pode tomar essa xícara antes de dormir. Só diminui a dose. É a mesma coisa que a creatina. Se eu for dar creatina para alguém que não faz atividade física nenhuma, 3 gramas por dia, suficiente. Faz atividade física todo dia, 3 gramas de noite, 3 gramas de manhã cedo. Faço atividade alucinante, até 10 gramas por dia. Até 10 gramas. Eu tomo 5. 5, tá no meio termo. Tá no meio termo. A minha indicação é 5, né? Depende do peso também, né? Porque a gente tem mais ou menos em torno de 100 a 150 gramas de creatina estocadas no organismo. Se você pegar pesado e você for corpulento, gigantesco, você tem muito mais célula queimando, muito mais mitocôndria queimando. Aí a gente tem que aumentar um pouquinho. Mas 5 gramas por dia tá show. 5, 6 tá ótimo. Você vê que tudo volta na questão do tipo sanguíneo, do estudo do corpo. Nossa, adorei. Olha, eu acho que é um assunto que não cabe num episódio só de podcast, né? E, assim, seria muito legal a gente colocar o fisiculturismo, até porque as pessoas, como eles não entendem, tem muita gente leiga no assunto, assim como um dia eu fui, eu quero fazer esse esporte, né? Só que, assim, eu pensei, vou fazer, mas eu fui atrás de bons profissionais, eu fui entender o que era. Mas eu vejo muito, assim, que tem pessoas que estão... vou entrar, porque vê muita parte externa, não entra para dentro ali do que é a raiz de tudo. E seria interessante as pessoas entenderem isso, né? Sim. Porque eu, de fato, me preocupo com a longevidade desse povo todo, sabe? Porque, assim, é muito diferente quando você tem acompanhamento de profissionais, né? Eu imagino que seu filho, ele tá, além de estar cercado por bons profissionais, ainda tem o pai dele que tá ali junto nessa parte que é tão importante que é a alimentação, que muita gente acha que é só o treino. Não, é a alimentação, a suplementação, o que será feito com o seu corpo para o treino chegar no objetivo. Então, assim, eu acho que é um assunto que eu ia adorar conversar, assim, por horas, né? Porque... Você sabe qual é o maior segredo que a indústria, de uma forma geral, tenta esconder as 7 chaves? É a ideia de que a cura ou qualquer coisa que tem alteração no seu corpo vem de fora. E o segredo é, se você não ativar o seu gene não faz aquilo que ele foi programado para fazer. E agora pensa assim, eu tenho um arquiteto maravilhoso, eu tenho um engenheiro maravilhoso, eu tenho um mestre de obras e uma equipe maravilhosa para construir alguma coisa. Mas eu não tenho material de construção. O que esse povo faz? Nada. O que é a nossa genética? É o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro, o cara que é auxiliar de obra. E isso é a genética. O que a gente precisa dar para essa genética? Matéria-prima. O que é matéria-prima? Comida. Alimentação. Comida. Eu tenho um monte de jovens hoje que já estão despertando, até por conta da ação que vocês fazem, de aparecer, de mostrar, de divulgar o esporte. A gente acaba incentivando a juventude a querer ir mais para a academia. Só que assim, o menino entra na academia hoje, amanhã ele vem fazer consulta comigo e fala, qual o suplemento que eu tenho que usar? Eu falo, nenhum. Ué, mas eu acabei de entrar, eu vejo lá o André usando o suplemento. Cara, entenda o seguinte, ó. Primeiro,
você tem que atingir maturidade muscular. E para isso você tem que lascar o pau na academia. Segundo, você tem que melhorar a tua alimentação. Porque a maior parte do que você precisa está na alimentação. Agora, 47 anos, 44 anos, que idade você tem? Vou fazer 30. Nenê. Vai fazer 30, já tá ali na fase. A partir dos 26 anos, existem coisas no nosso corpo, sistemas enzimáticos e sistemas proteicos que já não funcionam mais da mesma forma. Por exemplo, cara, não adianta você com 47 achar que você vai produzir colágeno igual a menina de 20. Não vai. Não vai. Aí eu preciso de um colágeno. Aí eu preciso de uma creatina. Aí eu preciso de uma L-carnitina. Então, esse processo, ele precisa ser muito personalizado. Legal. Muito personalizado. O meu menino tem 18 anos agora. Os primeiros 2 anos dele de academia, ele não usou nada, a não ser o magnésio. Magnésio, porque na alimentação a gente já não tem mais suporte. Aí depois, ômega, aí eu fui colocando uma proteína de boa qualidade. Aí na alimentação dele, tudo que ele precisa fazer para comer a proteína que ele precisa é na comida. Não consegui bater a meta. Pai, agora você vai suplementar. O que as pessoas fazem? Aquilo que você falou agora. Elas acham que é um milagre, que só o suplemento vai resolver tudo. Sim. Ela vai tomar um colágeno, achando que o colágeno vai resolver o problema da pele. E a celulite dela está no pão que ela está comendo, está no açúcar que ela está comendo. E não é o suplemento que vai fazer isso. Sim. Por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam com o uso do suplemento, porque fazem por conta, fazem errado, Sim. fazem uma dosagem equivocada, enfim, né? Se Aí acham inscreveu que na nada academia. funciona, né? Tipo, não funciona aquilo que o Dr. Júlio Tá falou, falando. nem o que o Lucas fala, enfim. E não é, né? É só uma falta de orientação. É. Então, orientem-se, procurem os profissionais, né? Porque Sim. é muito importante. E hoje você vai na academia, se inscreve lá, e a mesma pessoa que tá fazendo tua inscrição já fala, agora passa ali na lojinha, você já vai pegar suplemento, tal, o cara chega em porque casa. tá na vitrine, né? Tá na As vitrine. pessoas- É tudo errado, né? É tudo A gente errado, vive de tudo imagem, errado. né? Vive Você vive demais. de imagem, você vive da imagem do cara tomando suplemento, da imagem do cara comprando a roupa fit. Uhum. E aí o que é o importante é o corpo que está sendo Sim, banalizado. exatamente. Enfim. Cara, Isso. mas dá pra hackear tudo isso. Por exemplo, a Andrea com 47 anos que tá cheia de colágeno no rosto. E a menina que tem 20 anos, por exemplo, estão produzindo de forma diferente. Mas dá pra Andrea com 47 anos produzir o mesmo que essa menina de 20 usando fitoterápicos, enfim, hackeando aí o Mais sistema? ou menos. Assim, ó, quando a gente nasce, as nossas células, elas têm uma estrutura na ponta do cromossomo que se chama telômero. Uhum. O telômero, a cada vez que a célula vai se replicando, o telômero vai encurtando. Então, conforme esse telômero vai encurtando, algumas dessas células diminuem também a sua eficiência. O colágeno é uma delas. Sim. Então, eu consigo ter uma pele muito mais bonita aos 47? Pô, não preciso nem perguntar, é só olhar para ela. Uhum. Agora, comparado com outras meninas que têm 47, parece que a pessoa tem 80, né? Exato. Então, dá para melhorar muito? Sim, porque se eu entender a estrutura de funcionamento e der a matéria-prima para esse corpo trabalhar direitinho, ele vai trabalhar no seu máximo. Mas você não vai estar com a pele de 47 aos 80. Ah, Mas ela vai legal. estar muito melhorada. Uhum. Lá aos 80, a tendência é a gente já tá craqueladinho. Uhum. Cara, Sim. com 44 anos, pega o sol, faço atividade física. Tô aqui. Ponto final. E ponto, é verdade. Ponto final. O Brasil é o maior produtor do planeta de óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva é o óleo mais biocompatível com a pele que existe. Quando eu uso um óleo de semente de uva na pele, ao invés de hidratar, eu estou umectando essa pele. O que significa isso na prática? Eu coloquei uma camada de gordura nessa pele para evitar que a água vá embora, ela não desidrata. Pega os cremes que tem de pele e olha o que está escrito no rótulo. Você vai ver que tem os ácidos araquidônico, você tem ácido linolênico, ácido linoleico, que são extraídos de onde? Do óleo da semente de uva. Quanto custa um óleo de semente de uva? 30 pila. Óleo bom, óleo de pele, show de bola, tem na Fitoessência. Óleo top. Pega um creme de pele bom, pancadão, aquele que é feito na França, 700 pau o potinho, no mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Então existem coisas na alimentação e na parte de estética que funcionam muito bem, mas se cria um mito em cima. Se você for pegar uma esteticista boa, que faz um peeling bom, Uhum. cara, ela faz um milagre na sua pele. Tenta fazer isso em casa pra você ver. Não, Ixi. tem como. Então tem É técnica, junto. tem equipamento, tem produtos ótimos, mas tem que estar na mão do profissional. Não adianta. Esse negócio de faça em casa sozinho
É difícil. Não dá certo. E não dá certo mesmo. Acho que quanto mais cedo também você começar, lógico que você vai Sim. chegar lá a certa idade, você vai estar muito mais... Sim. Sim. Eu, por exemplo, se tivesse começado no esporte aos, sei lá, 25, 26 anos de idade, hoje eu conseguiria competir com uma menina que tem 30, 35, vamos supor. Provavelmente. E eu não faço isso, porque eu comecei com 40, fui começar a minha competição mesmo com 41, já com 3 filhos, né, paridos. Então, assim, para mim é uma vitória estar hoje beirando aí os 50 anos de idade, com alguns títulos já né, colecionados. Legal E não faço nenhum tipo de questão de fazer uma competição com meninas de 30 anos. Até porque eu acho injusto com elas e comigo. Porque você já imaginou se eu subo num palco com uma menina de 30, 35 anos e ganho dela, né? Então, assim, claro que o mérito é meu, é mérito de estar ali trabalhando diariamente, mas não é o correto, né? Não é só isso. Eu acho legal que você não precisa disso também, Não preciso né? disso, né? Então, assim, o que eu fiz ali, a partir dos meus 40 anos, foi por mim, sabe? Sim, Então, você já hackeou o sistema aí também, né? exatamente. Então, porque eu sou muito cobrada, muitas vezes me cobram de... não é cobrada, é comparada, né? Fazem muitas comparações. Uhum. E as pessoas esquecem que eu já tenho uma certa idade e que muitas vezes as comparações que me fazem são com pessoas que nem filho têm e são 10, 15 anos mais novas do que eu. Então, assim, não existe uma comparação quando você já tem uma certa idade, já passou por muita coisa na sua vida, já tem filho, com uma garota que só faz isso da vida, né? Que estudou para isso, que é professora de educação física ou um professor e que está ali para aquilo, né? Sim. Então, assim, não existe comparação, existe satisfação, a minha satisfação, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de uma competição de dança, que também é outro esporte que os caras são foda, cara. Fenomenal. Legal. É o nível do detalhe também, a pele tem que estar não sei o quê. E a menina competiu com o marido dela. E eles estavam muito bem, eles dançaram muito bem. Só que ela estava com uma pequena pochete. Coisinha, mas dava para perceber no vestido dela, né? E na hora que foi feito o julgamento, os caras que estavam ali fazendo o julgamento, não, muito bem, um passo legal, não sei o quê. E teve um maluco lá que falou assim, mas você é profissional, você deveria cuidar dessa barriga que você tem. Ela falou, eu sei disso, é que eu parei fazem 30 dias. Toma! Chupeta. É o tipo de coisa, cara, que eu adoro ver o cara, ó. É. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela não faz nem questão de perguntar, olha, eu percebi que você está com uma sobra de pele na barriga, o que aconteceu? Não, ela seria simples, ela falaria, olha, faz 30 dias que eu parei, 30 dias. eu não tive condições, Pronto. mas não queria perder a competição. Não, vem aquela empáfia, o cara vem revestido da sua autoridade e aponta o dedo. Os romanos tinham uma coisa muito interessante, eles diziam assim, quando você vai dar a mão para alguém, né? Por que eles davam as mãos segurando nos braços e não nas mãos? Porque quando você faz esse movimento de apontar o dedo para o outro, você não percebe, você tem 3 dedinhos apontados para você. Então, tudo que você acusa o outro, você tem que começar a olhar para você. Sim, mas é verdade, é verdade. E infelizmente na nossa sociedade, a gente passa muito por isso, né? Passa. E quando você se expõe, principalmente na internet hoje em dia, você passa por isso. E as pessoas precisam conhecer a sua história, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu momento. Pronto. E eu coloco sempre a saúde e a longevidade. Esse é o meu lema, né? O porquê eu estou no meio. Então, assim, não é por vaidade, títulos e tal. Não. Isso veio, né? O título veio porque eu estava ali, né? Foi uma consequência de subir no palco. Mas o que eu realmente quero passar para as pessoas é que a gente consegue, mesmo depois de uma certa idade, mesmo depois de ter filhos, você consegue chegar aonde você quiser, se você quiser ter um shape legal, comendo bem, se alimentando bem, cuidando da sua saúde de uma forma profissional. Consegue. O que eu quero é que as mulheres entendam isso. E que nunca é tarde, né? Que nunca é tarde para começar. Vou te dar três argumentos e vou fazer uma reflexão em cima dessa lógica para quem está assistindo a gente em casa se convencer de uma vez por todas. O telômero, quando a gente nasce, ele tem a extensão telomeral, ela está programada para uma vida de 120, 124 anos.
Todo mundo nasceu, botou o zoinho lá, respirou pela primeira vez, tem 124 anos pela frente. O que acontece com esse telômero? Se eu faço atividade física, olha que troço tesão, cara. Isso é importante que as pessoas entendam. Quando eu faço contração e distensão dinâmica de musculatura, não só a minha estética está ganhando. O nosso músculo, ele é um órgão endócrino. Ele produz hormônios. Ele produz, por exemplo, um hormônio chamado irisina, que ele foi descoberto em 2012, um dos últimos agora. A irisina, ela faz várias coisas. A primeira delas, melhora a recuperação celular. Ela é um mantenedor de telômero, ou seja, a gente vive mais quando se faz atividade física, e ela induz a produção de um fator chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. O seu cérebro não envelhece quando você está fazendo atividade física. Vamos pegar essa ideia agora aqui. Pois muito bem. Vamos olhar agora para essa questão do nosso telômero. Se você for fazer hoje um exame de bioimpedância, eles vão medir músculo, gordura, água no corpo e tudo mais. Ali a gente define, uma das coisas que se define ali é uma coisa chamada idade biológica. Você tem 47 anos de vida, mas se eu olhar para você e pegar o teu exame agora, você deve ter um cronômetro batendo na casa dos 35, 36. Agora, eu posso ter gente com idade cronológica de 47, mas idade biológica de 60. Gente, eu já peguei guri de 20 anos, cara, com idade biológica de 40, 50. Eu devo ter uns 45, mais ou menos. Isso não faz sentido. Então, a gente tem um circuito telomeral que tem um privilégio de você viver muito tempo, mas o teu estilo de vida vai determinar se você vai ou não viver. Agora vamos pegar os 3 argumentos. O cara que está em casa, está sentado com a bunda no sofá e ainda não entendeu isso. Você vai pegar e vai entender agora. Presta atenção no primeiro. Uma pessoa que está com mais gordura no corpo do que deveria, a gordura, gente, ela é... Imagine que isso daqui é uma caixa de Pandora. Aqui dentro tem tudo. Tem as esperanças e tem os infernos aqui dentro. Essa caixa de Pandora, ela é um ambiente lá dentro do nosso corpo protegido de tudo. Então, toda vez que uma pessoa tem qualquer tipo de problema, tomei um antibiótico, tomei remédio, peguei uma gripe, passei por uma intoxicação, o corpo manda tudo para dentro dessa gordura. Manda tudo lá para dentro. Então, você imagine que aqui dentro, a hora que você destampa esse troço aqui, cara, isso aqui é um pandemônio saindo ali. Agora imagine essa pessoa com sobrepeso pegando um Covid e indo para o hospital. Automaticamente ela vai emagrecer, porque o corpo vai precisar de energia. Se ela emagrece, ela abre a caixa de Pandora. Hoje a gente já sabe que há uma relação muito grande da intensificação da patologia e até de casos de morte por intoxicação do que estava dentro da gordura do que pela doença que a pessoa está sofrendo. O Covid me matou. Cara, a grande maioria das pessoas que estavam nessa condição, pouca atividade física, alimentação ruim, não é para todo mundo, mas nessa condição, morreram porque a condição do emagrecimento levou ela a esse processo. Segunda coisa, se você for olhar para a massa muscular determina o quanto de vida essa pessoa tem. Se você sentar na minha frente agora, eu olho para você e eu vejo que você está com os ombros caídos, você tem pouca musculatura aqui em cima, a tua tendência de morrer é muito mais rápido. Se eu fizer a circunferência, você vai ver que as 2 circunferências clássicas que a gente faz no hospital não é a cintura de barriga, é braço e perna. Porque aí você consegue olhar para a pessoa e falar, esse cara vai resistir, esse cara vai aguentar. E aí vem a terceira coisa que é super legal e que a pessoa que está em casa que acha que tem 50, 60, aí não vale a pena fazer. O nosso corpo, a cada 7 anos, ele é completamente renovado. Você não tem uma única molécula no seu corpo que você tinha quando você tinha 40 anos. Ou seja, a cada 7 anos, você tem literalmente uma nova oportunidade de viver uma vida total e completamente diferente. Vivi uma vida desgraçada até os 40. Cara, daqui pra frente, velho, tá tudo bem. Escreve as novas páginas da sua vida. O que a gente não consegue fazer mais? Estruturas telomerais que estão degradadas. Então, uma pessoa que gastou a cartilagem do joelho, não existe mais nada que eu possa fazer. A pessoa destruiu o pâncreas, não consigo mais fazer isso. A sua tireoide foi pro saco, eu não consigo mais. Mas dentro do que a gente chama hoje de epigenética, que é o estudo da expressão gênica daquela pessoa, se a glândula dela tiver 30% da capacidade de produção, ela volta a ter uma vida normal. Exemplo, meu pai, 60 anos, obeso, diabético, cardíaco, cara, um pandemônio de coisas. Câncer no intestino, ele quase foi. Caraca. Nossa. Pai,
E aí você sabe que santo de casa pra fazer milagre é complicado, É né? difícil. Pai, presta atenção, presta atenção, blá, blá, blá. Cagaço. O médico falou, ó, se você não parar, você tá morto. Acabou-se. Ele chegou comigo e falou desesperado. A síndrome do cagaço é maravilhosa. Vou fazer tudo certinho. Eu falei, então você vai fazer tudo certinho. Vou. Alimentação correta, atividade física, alongamento. Não tem mais problema de sono, emagreceu, não é mais cardíaco. Caraca. Ele Olha não que tem beleza. mais problema de glicação avançada, que são, ó, a gente vai medir a glicose da pessoa, tem uma coisa chamada hemoglobina glicada, que em tese passou de 6, a pessoa já é considerada diabética. Uhum. E a diabetes, em tese, é incurável. Uhum. Meu pai tem uma glicada de 5,3, velho. Ele tem 70 Ah. anos, ele sobe em árvore, ele dirige trator, ele tira leite da vaca, ele corre velho. atrás da galinha. Um Vai falar que garoto. por quê? Idade biológica, esse limite, né? Idade cronológica e idade biológica, a cronológica não tem o que fazer. Uhum. Você vai ficar indignado porque você vai fazer 48 ano que Uhum. vem, mas não tem o que fazer, 48 e 48. Mas a minha idade biológica, eu consigo ir regredindo até um certo limite. E... Aí eu diria pra você, não é injusto você competir com a de 35. Porque se você tiver uma idade biológica legal, Então. nas condições que a gente tem, Uhum. é claro que a gente pode competir. Então nunca é tarde, tá? Com 90 anos você pode começar a fazer atividade física. Exatamente. É isso aí. Essa questão dos 7 anos é... Por exemplo, a São pessoa ciclos. começou com 0, 7, 14, 21, 28. Então tem que entender esses ciclos aí. Com 28 anos eu tenho uma nova... 35 eu tenho um novo ciclo. De 7 em 7 você está tendo a oportunidade de mudar de vida, não é? Então. É mais Você já ou menos isso. percebeu que esses ciclos que eles louco. são bem violentos na nossa vida? Se você pegar a Pois fase é. criança até 7 anos, quando você passa de 7 para 8 para 9, cara, muda tudo no corpo. Aí você vai pegar 14 anos, o próximo ciclo. O que acontece aos 14 anos? Mudança de ciclo hormonal, mudança de ciclo. Uhum. Cara, é Tanto que a adolescência impressionante. até os 13, por exemplo, deve ser por isso também. Aí você vai pegar os 21 anos de novo. 21 anos é quando você está no final da sua adolescência. Uhum. Aí você vai pegar 28, 29, mudança de ciclo. As famosas crises dos 40. Se você for pegar os ciclos, você vai ver certinho. Bateu nos 40 anos, você vai estar numa mudança de ciclo. Se a gente entende a mudança de ciclo, e eu entendo que eu tenho essa oportunidade de colocar coisas novas para transformar, a gente tem sempre uma nova oportunidade. É que muitas vezes a pessoa pensa assim, não tenho mais jeito. Cara, não existe isso. Não O único existe. lugar que não tem mais jeito chama cemitério. Só. Exatamente. É verdade, é verdade. Cara, Gente, que legal, né? tem mais aqui a questão dos óleos essenciais. É. Que virou assim um fenômeno. Teve uma marca aí que chegou explodindo, né? Mas os óleos essenciais já são de muito mais tempo, né, Júlia? Sim. A primeira vez que nós tivemos uma destilação de óleos essenciais, quem fez foi um cara chamado Avicena, no ano 1000. Caraca. A gente já tem isso há muito tempo. Só que os óleos essenciais, eles sempre foram muito mais usados para perfumes e para essências, de uma forma geral, do que para a saúde. Hoje a gente já sabe que ele tem um impacto na saúde absurdo, assim, violentíssimo, né? O óleo de lavanda, por exemplo, a capacidade que ele tem de fazer renovação celular. Você falou agora da pele, né? Uhum. O óleo da lavanda e o óleo do gerânio, misturado ao óleo de semente de uva, é o melhor protetor que a gente tem de pele hoje e renovador celular. É impressionante. A gente passar um óleo de lavanda no machucado, por exemplo, a taxa de recuperação celular, às vezes, dependendo da pessoa, é quase o dobro. Caraca. Mais rápido. E dá Que pra você legal. dormir, né? Com um Minha difusor. filha, ela gosta muito dos óleos, assim, e ela tem difusor, e assim, ela sabe tudo, aqui é para acalmar, aqui é para não sei o quê, não sei o quê. Eu sou bem leiga nisso, mas eu Uhum. acho muito interessante. E ela tem essas coisas, ela vai adorar esse podcast de hoje também, Sabe? porque é tudo fito, né? Então, Esse assim, livro é dela, então. Ah, Vou dedicar a ela. obrigada! Aí, Inclusive, Laura, vamos mostrar. ganhou um livro. Olha aqui. Depois ele autografa para você, filha. É o guia de sobrevivência para o dia a dia com óleos essenciais, né? Exatamente. Então aqui tem É um várias guia básico formas de ali, você né? usar os óleos essenciais. Eu criei o guia de sobrevivência porque no Brasil a gente tem mais de 100 óleos hoje, né? Sendo Tá, vendidos. Laurinha? E às vezes a pessoa fica, meu Deus, o que eu faço? Qual que eu uso? Então eu peguei os 10 óleos mais poderosos da natureza e com eles eu criei as fórmulas. Criei não, a gente pega da ciência, porque não é invenção, né? Sim. As fórmulas para 176 patologias, 173 patologias. Nossa, que legal. Dor de cabeça, enxaqueca, dor muscular, fiz uma lesão, uma luxação. Com óleos essenciais a gente resolve Tá quase tudo tudo. aqui.
Ou se juntar os óleos essenciais, fitoterapia e tal, dá pra chegar nos 125, assim, tranquilo? Dá, eu vou chegar. Vai chegar. Onde se vocês Deus vão estar, quiser. não sei. Mas eu vou estar É lá. isso aí. Não, vamos junto. Muito bem, Júlio. Queria agradecer, né? Nossa, foi Sim. muito legal. Espero que todo mundo aí tenha compreendido e entendido que a saúde vem em primeiro lugar antes de estética, antes de qualquer coisa, né, Júlio? E eu quero te agradecer demais. Foi uma aula para mim. Assim, eu fico prestando atenção e já imaginando tudo que eu já aprendi ao longo dessa minha trajetória. E te agradeço demais. Assim, quero novamente poder conversar com você e espero que todas as pessoas entrem lá no @ do Júlio e sigam, porque vale a pena. Às vezes está com alguma dúvida, né? E de repente está ali um corte dele falando justamente daquilo que você precisa saber. E a Fitoessência, eu desejo muito sucesso para você nessa linha de fitoterápicos. Com certeza seremos clientes da linha, né? Sim. Agradeço ao livro, né? Para Laurinha. Laurinha ganhou um livro, ela vai amar. E muito obrigada, de verdade. Obrigada por Obrigado. ser uma pessoa que traz informações aí para todos nós. É um prazer. Né, Júlio? Obrigado pelo convite. Eu sempre falo que quando a gente tem a oportunidade de se conectar a outras mentes, é o momento em que a gente tem a oportunidade de mudar o mundo à nossa volta, né? Exatamente. Agradecido pelo convite. Verdade. Obrigada. Eu fiquei com uma questão aqui, Sim. ainda do tipo sanguíneo, que eu imagino que quem gosta de tomar um goró e for o sangue O, é um pouquinho mais fudido. prejudicial. Tá fudido. Aí eu fui perguntar pra minha mãe qual que é meu tipo sanguíneo, ela falou que eu sou O positivo. Se fudeu. Eu tenho que parar de beber. A tolerância do sangue O para álcool é 0. Sangue O e sangue B, tolerância 0. Caraca. Se você for observar os danos que a gente tem no tecido, e assim, ó, se for para tomar, vai para o destilado mais do que para o fermentado. Legal. Você pegar a cerveja ou o vinho de uma forma geral, o hidromel, eles são mais agressivos do que o destilado. Assim, nunca mais vou tomar álcool na vida. Eu não falei isso. Uhum. Eu não falei isso. Mas é você queimar neurônio com consciência. Uhum. Eu gosto de queimar neurônio com Toma um consciência. ginzinho, uma coisa mais, né? Não é um impeditivo. Só que o que a gente não para pensar, por exemplo, a gente nasce com 100 bilhões de neurônios, ao longo da vida a gente vai queimando esses neurônios, aí nas fases que a gente falou agora, 7 anos, 14 anos, a gente baixa para 86 bilhões, 25% vai para o saco, e a gente tem uma carga para a vida inteira. O álcool é um dos maiores queimadores que a gente tem de telômero, que faz você ficar mais velho, e que degrada neurônio. Só para vocês terem uma ideia de cálculo aproximado, bioestatística, um porre de final de semana leva de uma pessoa em torno de 700 mil neurônios. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Aí você fala, mas 700 mil no universo de 86 bilhões é nada. O problema é que ele queima de áreas muito específicas. Ele pega a memória, ele pega áreas que estão desprotegidas do cérebro, que são extremamente complexas. Então, pode tomar? Pode. Pode. Com consciência, nunca de noite e nunca de estômago vazio. Aí você pode. E é sempre Olha à aí, noite que você com vai essa. tomar, porque você tá na balada, você vai Pois tomar é. à noite. Vou Vamos trocar, comportar, né? Vamos Vamos comportar, mudar. né? Pelo amor de Deus. Não, essa é mais um ponto de Deus questão o que fala. Temos que ir para um segundo e um terceiro podcast aqui com o Júlio. Exatamente. Com o Júlio. Meu Deus, e com essa nós encerramos. Encerramos. Então você que tá aí com os seus 30 anos e tá tomando um gorozinho e é do tipo O, já sabe que você tá fudido. liga. Se liga. Parou, hein, gente? A vida é feita de escolhas. Exatamente, escolha viver até os 135 anos. É isso aí. 125, deixa eu Você sabe que eu trabalho no hospital e eu gosto muito da área de cuidados paliativos, que é quando a pessoa já foi, o prazo dela já está vencido. E quando eu vou conversar com os jovens e faço palestras, muitos jovens dizem assim, prefiro morrer cedo, mas ter história. Esse é o papo do obeso, é o papo do cara que se entope de cachaça. Só que eu quero contar uma coisa para essas pessoas que é assim, ó. Eu gostaria muitíssimo que todos vocês fossem passar um dia comigo no hospital e conversar com alguém que sabe que daqui a 3 ou 4 dias ele vai morrer. Ele vai explicar para você uma coisa bem simples. Como eu me arrependo de ter feito o que eu fiz. Então, se é possível que eu consiga, de alguma forma, tocar o seu coração agora, para que você pare de se entupir de porcaria, escuta o que eu estou falando, passa um dia no hospital, só um dia no hospital. Eu tenho um senhor lá, que eu estava atendendo porque ele faleceu agora, com um câncer brabo lá, e ele acabou perdendo o movimento das pernas. E eu perguntei para ele, o que eu posso fazer pelo senhor? O que eu posso para te ajudar agora? Cara rico, cara. Rico.
Assim, a família inteira vindo de Ferrari e tal, não sei o quê. E ele me respondeu uma coisa que foi dolorosa. Ele me disse assim, ó, se você me devolvesse a decência de eu levantar da minha cama, ir no banheiro e mijar sozinho, Caraca. já seria o suficiente. Eu daria para você todo o dinheiro que eu tenho. Forte, né? Se liga, tá? Se liga, né? Se liga, Enquanto gente. não dói, a gente não reclama. É verdade. Ainda dá tempo. Saúde, saúde. Isso aí, Lucas. Isso aí, gente. Muito obrigado para você que continuou com a gente até o final. Se inscreva no canal, né, André? E se inscreva no canal, deixem seu like. Semana que vem estamos aqui de volta juntinho com vocês. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Valeu.